animados? Estão animados? Aê! Bom, sejam todos muito bem-vindos às nossas apresentações de TCC do nosso curso de desenvolvimento de sistema aqui da ETEC. Antes de mais nada, também agradecer a presença dos pais, namorados, primos, amigos, irmãos, que estão aqui para prestigiar vocês. Bom, uma coisa que eu preciso dizer para vocês, assim, que foi um grande prazer tê-los como alunos, e que pena, e pedir até desculpa a vocês por ter saído praticamente no primeiro módulo, com vocês, mas também não tive culpa, coisas de contrato, mas, sem delongas, dizê-los aí que vocês estão de parabéns, pelos esforços, que vocês tiveram. E o TCC, para mim, eu acho que não deve ser algo massacrante, pelo menos aqui na apresentação, aqui neste dia. Não deve ser algo que vocês são obrigados a vir, não deve ser algo que vocês vão ser avaliados, vai ter nota, não tem nada disso. A melhor pessoa que vai avaliar vocês sabem? Fora Deus, claro, mas vocês mesmos, é só vocês que vão dar a pontuação para vocês mesmos e durante a vida. Tá bom? Alguns dizeres sobre as regras, das apresentações. Primeiro, a gente vai direto, não tem intervalo, não tem banca de avaliação, não tem pergunta, porque são 7 grupos a se apresentarem. Então a gente vai de uma forma mais rápida possível, não a apresentação, mas pelo menos a troca entre os grupos. Então o grupo tem que estar muito bem preparado na hora que for subir, Eu vou apresentar grupo por grupo, E quando chegar ali já tem que ter o arquivo pronto, colocar já e começar a apresentação o quanto antes. Então nós temos ali um notebook para vocês colocarem a apresentação aqui no telão, e eu falei para quem quisesse ter um arquivo a mais, que estivesse rolando aqui para mais uma instrução para quem está assistindo entender, vai estar aqui nesta tela aqui, tá? Eu trouxe aqui uma reflexão para vocês do que está acontecendo no mundo hoje, principalmente na parte de tecnologia. Vocês sabem o que é que ameaça o planeta? Inteligência artificial contra versus a inteligência natural. E vocês às vezes se sentem que a inteligência artificial já está ultrapassando muito a nossa. Você começa a se sentir pequeno, ela vai ameaçar os empregos de vocês. Já está, Eu não sei se vocês sabem que semana passada, no Domingo Espetacular, rolou um vídeo de uma empresa chinesa, que de verdade, isso não é fake, não é vídeo também criado por inteligência artificial. Ela entregou um lote de robôs para trabalhar em uma empresa chinesa, Isso vai ser, daqui a pouco vão vender robô para você levar para casa. Um robô hoje custa 250 mil e ele faz o serviço que você quiser dentro de casa. Ele pode ser até seu amigo, É ameaçador, Mas nós temos culpa disso? Desenvolvedores? Vocês não estão sempre correndo atrás da automação? A gente começa a revolução industrial, começa na automação, começa na indústria 4.0, robô consertando robô, e hoje a gente chega na inteligência artificial, que não ocupa só empregos repetitivos ou empregos que utilizam força bruta, Está ocupando empregos de desenvolvimento, de inteligência e inclusive de decisões. Eu coloquei aqui, vou passar, são 3 palavras para vocês refletirem. Essas 3 palavras são importantes. Pensar, criar, imaginar é coisa do ser humano?
Vocês sentem que essas 3 palavras e 3 habilidades estão sendo de alguma forma subtraídas de vocês? Quem aqui pensa ou deixa a máquina pensar? Quem aqui cria ou deixa a máquina criar? Quem aqui imagina ou deixa a máquina imaginar para vocês uma animação, alguma coisa, e você só fica vendo o vídeo, mas você já não cria mais imaginação? O cuidado que a gente tem é esse: cada vez mais as máquinas estão tirando isso, e a gente tem que lutar para que isso permaneça na nossa cabeça. E não é à toa. Essas 3 coisas são tiradas de nós porque as máquinas estão criando, pensando e imaginando. Vou passar um videozinho aqui rápido, 5 minutos antes das apresentações, tá? Só para a gente refletir. Nunca na história da humanidade vimos algo parecido. Uma empresa chinesa realizou a primeira entrega em massa de robôs humanoides para trabalhar na indústria. Eles não precisam descansar, não pedem pausa, não fazem intervalos. São projetados para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que parecia um futuro distante agora bate à porta com força, e o alerta está aceso. Será que estamos preparados para dividir ou perder nosso espaço para máquinas que imitam cada vez mais o comportamento humano? O vídeo divulgado pela empresa chinesa chocou o planeta. Dentro de um galpão gigantesco, centenas de robôs humanoides estavam enfileirados, imóveis como um exército silencioso, aguardando ordens. Nas costas, grandes baterias indicavam que eles podem trabalhar por longos períodos, sem parar. A cena, que parece saída de um filme de ficção científica, agora é realidade, e mostra que a substituição de humanos por máquinas deixou de ser teoria e se tornou prática. Esses novos robôs humanoides foram criados para executar tarefas contínuas, sem pausa, sem fadiga e sem limitações biológicas. Diferente de um trabalhador humano, eles não precisam dormir, comer ou se recuperar. Suas baterias de longa duração permitem que permaneçam ativos dia e noite, mantendo a produção em ritmo máximo. Para as empresas, isso representa um salto gigantesco de eficiência. Para a humanidade, porém, abre uma discussão séria: como competir com máquinas que nunca param? Pesquisas internacionais já mostram o impacto devastador dessa transição. Um estudo americano revela que cada robô em uma linha de produção substitui o trabalho de 3 pessoas. Outro relatório, publicado pela imprensa inglesa, aponta que até 2030, mais de 20 milhões de vagas industriais serão eliminadas por robôs. A automação deixou de ser apenas uma vantagem competitiva e se tornou um caminho inevitável para empresas que buscam reduzir custos. E, enquanto as máquinas avançam, milhões de trabalhadores ao redor do mundo começam a sentir o peso dessa revolução silenciosa. Para as empresas, a matemática é simples. Automatizar significa gastar menos e produzir mais. Robôs não adoecem, não tiram férias, não precisam de direitos trabalhistas e entregam resultados precisos. Mas essa mesma vantagem se torna uma ameaça global. Quanto mais as empresas automatizam, mais pessoas perdem seus empregos. O lucro cresce, mas o impacto social também. A pergunta que assombra especialistas é: a sociedade está preparada para lidar com o desemprego em massa provocado pela tecnologia? A cada nova máquina instalada, um trabalhador humano deixa de ser necessário. É uma escolha difícil, mas que o mundo corporativo faz todos os dias. O avanço não está restrito às grandes indústrias. Em vários países, os robôs já fazem parte do cotidiano das pessoas. No Japão, restaurantes substituíram garçons humanos por máquinas que recebem pedidos, entregam pratos e interagem com clientes. Nos Estados Unidos, robôs montam e entregam hambúrgueres
sem intervenção humana. Outros foram treinados para preparar drinks, operar cozinhas, mover cargas e atuar em linhas de produção. O que antes era uma curiosidade tecnológica, agora se tornou realidade. Funções humanas simples e repetitivas estão desaparecendo uma após a outra, substituídas por inteligência artificial e robótica de última geração. Durante décadas, a automação substituiu trabalhos repetitivos, perigosos ou pesados, tarefas musculares. Mas agora a revolução deu um salto preocupante. A inteligência artificial entrou nas áreas cognitivas, aquelas que exigem criatividade, raciocínio e habilidades humanas que até pouco tempo atrás pareciam impossíveis de replicar. Softwares de IA criam textos, desenhos, músicas, vídeos, estratégias e até tomam decisões complexas. Profissões que antes eram consideradas seguras, como design, ilustração, atendimento e produção intelectual, passaram a ser impactadas diretamente. Pela primeira vez na história, máquinas estão competindo com pessoas em algo que era exclusivamente humano: pensar, criar e imaginar. Beleza, pessoal? A gente vai refletir sobre isso aqui, que infelizmente, assim, na minha carreira como professor, eu tenho visto cada vez menos isso nos alunos. Não está pensando mais, não está criando, só está indo, né? Só o corpo automaticamente. Beleza? Então, pessoal, eu coloco aqui aberto as apresentações de TCC. Senhores, agora que acabamos a apresentação aqui, vocês viram, tomar só um tempo de vocês aqui, ninguém esperava por isso, alguns esperavam. Vou mostrar para vocês o que aconteceu na escola, o que aconteceu na sala de aula, do ponto de vista do aluno. Eu já sou velho para estar aqui, mas é o que a gente aproveita cada segundo, cada detalhe, cada dor de cabeça, cada palavrão que a gente falava à noite para o professor, que ele esquecia de atualizar a base de dados. E a gente mentia, falava, consegui. Mentira. Era mentira. O curso começou no dia 24 de julho de 2024. Entramos nessa jornada sem saber exatamente onde ela ia nos levar, mas certos de que iríamos aprender, crescer e viver algo que jamais esqueceríamos. A gente chegou cheio de sonhos e saímos cheio de códigos, café e um trauma leve de programação, mas foi bacana. Lá no começo éramos muitos, 40, tantos que parecia até curso concorrido, mas ao longo do caminho alguns desapareceram misteriosamente, outros sumiram sem deixar convite, e alguns simplesmente jogaram a toalha e voltaram para a vida normal, onde o ponto e vírgula não faz você sofrer. Quem ficou foi porque estava determinado, ou porque simplesmente já tinha sofrido demais para desistir. Tivemos madrugadas estudando, salas quentes, atividades surpresas, café, aliás, muito café, aquela sensação de orgulho de ver o projeto funcionando por 10 segundos e depois nunca mais funciona. Vivemos o ciclo completo da tecnologia: esperança, tentativa, frustração e depois o milagre acontecer. Às vezes por nossa causa, às vezes porque rodou vai saber por quê. Mas cada desafio nos colocou mais perto do nosso objetivo. Quase programadores, ou pelo menos sobreviventes de dev. E é impossível falar dessa jornada sem lembrar deles. Os professores. Tivemos uma equipe de professores que, olha, foi quase um Vingadores da educação. Professor Walter, didática tão boa que já explicava antes de alguém perguntar.
Professor Alexandre Valese, a enciclopédia viva das gírias. O único professor que dava aula de programação e de quebra atualizava a gente no dicionário underground da língua portuguesa. Professor Fábio de Sá, o comandante da tropa dos professores nerds, que são praticamente todos. Professor Marco, dedicado de um jeito que até dava culpa de perguntar, aquele que explica 3, 4, 5 vezes se necessário. Professor Henrique Ramos, quando ele teve que nos deixar por 6 meses, sentimos muito. Parecia que a sala tinha perdido o Wi-Fi. Professor Yuri, o nosso coordenador, que além de mestre, é amigo, que sempre esteve disposto a ouvir, orientar e caminhar junto. Obrigado por segurar muitas broncas e também nossa trajetória até aqui. Hoje encerramos um ciclo, mas levamos conosco tudo o que vivemos, aprendemos e compartilhamos. Obrigado, professores, obrigado, amigos, obrigado, ETEC. Esse capítulo termina aqui, mas nossa história no desenvolvimento, essa está só começando.